Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O irmão crê de verdade que o Espírito Santo está aqui? O irmão crê que o Espírito Santo governa a sua igreja? Bênção, que é fato. Poderia eu dar vários exemplos, testemunhos pessoais, da forma como o Espírito Santo tem dirigido a quarta igreja e a minha vida, em particular, no pastoreio da quarta igreja. Muitos exemplos. E não de longe, não de recentemente. Vou só citar uma experiência agora, nesse culto. Ele estava pronto a subir ao púlpito, abrir o texto e pedir para o Luiz orar. Não falei nada com isso. O Wilson vai lá e pede para o Luiz orar. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez que isso acontece. Por isso, irmão, não deixe que a tua mente fique aí distraída com coisas desse mundo e da carne, viu? Não permita que você seja sensível e deseje ouvir a voz de Deus, de verdade, com o coração quebrantado. Foi a oração do Wilson, Deus quebrantar o nosso coração. Foi o que nós cantamos o primeiro cântico, vem, essa é a hora da adoração, vem dar a Ele o coração. Que assim seja, que Deus trabalhe em nossa vida. Pela graça do bom Deus, na última terça para quarta, nós viramos o ano, todos nós, abençoados por Deus. 2024 encerrou, começou o novo ano, festa, celebração em família, comunhão familiar, abraços, notificações aos amigos mais próximos, às pessoas queridas, desejando um ano abençoado na presença do Senhor. É o que nós fazemos, porque nós somos crentes e assim nós desejamos o melhor para aquelas pessoas que nós amamos. Mas essa virada de ano, para nós que somos, porque somos crentes, devemos pensar, meu Deus, e o que será desse novo ano? Como eu vou me colocar diante do Senhor nesse novo ano? O que o Senhor tem preparado para mim neste novo ano de 2025? Eu gostaria de tratar um tema nessa noite, um texto, tá? Não será nada longo, espero, bem objetivo, um tema assim, ó, humildade em relação ao futuro. Fazemos muitas promessas, metas, né? Mas eu quero trabalhar um texto para a gente pensar sobre, precisamos ter humildade em relação ao futuro. E o texto se encontra lá em Tiago capítulo 4. Vamos lá para a epístola de Tiago. Linda, profunda epístola de Tiago. Segundo a tradição cristã, muitos consideram o autor desse livro um dos irmãos de Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 17. Esse texto que nós vamos trabalhar hoje, a falibilidade dos projetos humanos. O título foi colocado aqui nesse parágrafo, mas eu quero trabalhar assim, o outro tema, humildade em relação ao futuro. Então, vamos ler do 13 até o 17. Eu convido a igreja a ler comigo juntos. Leamos toda a passagem. Leamos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã.
que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Texto precioso. Vamos orar. Pedir ao Nilceia, por gentileza, Nilceia, nos conduza mais uma vez uma palavra de oração, para que o Senhor nos ilumine a alma, o coração, o entendimento da sua palavra. Pai amado, te louvamos, Senhor, Tu és Deus onipresente, onisciente e onipotente, porque Tu és o nosso Deus. Nós te louvamos, ó Pai, e nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, nesse culto, para que o Senhor fale aos nossos corações através do pastor. Amém, Jesus. Através da mensagem. Amém. Através da palavra lida, que possamos, Senhor Deus, nos fortalecermos e aplicar, Senhor Deus, no dia a dia. Amém. Ensina-nos, Senhor, a ser instrumento aonde quer que estejamos. Amém. Que possamos ser luz, ó Pai, que seja no trabalho, que seja nas relações, no dia a dia, na nossa rotina, que possamos, Senhor Deus, com palavras, com atitudes, demonstrar, Senhor Deus, o seu grande amor por nós. Amém. Te louvamos e colocamos diante de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos que temos recebido até aqui. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amados irmãos, uma das características literárias da carta de Tiago é a sua praticidade. Tiago é muito prático. Ele vai direto ao assunto. Ele lida com problemas que havia na comunidade, na igreja, e ele vai direto ao assunto. Você nota lá no capítulo 1, ele fala lá acerca das provações. Como os cristãos lidarem com as provações. E eles estavam passando por provações. Com alegria, sabendo que é no Senhor, que estão sendo abençoados e tendo o crescimento de Deus. No capítulo 2, ele vai tratar da questão assim, interna, dentro da igreja, como os irmãos tratavam uns aos outros. Havia questões de desigualdade, desrespeito, pobres e ricos, e ele vai direto ao assunto e trata disso. No capítulo 3, ele vai tratar da língua, porque havia na igreja, e sempre há na igreja, sempre há na vida humana o problema da língua, gerando contendas, maledicências e tantos. Ele vai direto ao assunto, tratando a questão da língua ali dentro da igreja. Entre os temas, tanto que ele trata na carta, e não somente esses que eu mencionei, outros também, ele fala acerca dos ricos que haviam dentro da igreja. Uma das características daquela igreja que ele se dirige, que eram, em sua boa parte, judeus convertidos ao cristianismo. E alguns desses judeus convertidos ao cristianismo eram comerciantes bem-sucedidos. Vocês observam a leitura da carta, fala, vós ricos. Ele fala mais de uma vez isso, essa questão dos ricos, porque é a questão do coração, de como lidar, né, com isso, com os valores, com sentimento, com os bens materiais, como lidar com isso. É um problema do ser humano, sempre foi ainda, né? Como lidar a questão do dinheiro, dos bens, como lidar com isso. E havia essa questão que gera invejas, eram ciúmes, gerava divisões dentro da igreja por causa disso. Então ele se dirige aqui a esses homens em particular, com a sua exortação muito séria, muito direta, para que ele tivesse o coração voltado para o Senhor. Mas ele, sendo bem específico, ele trata, e falando a esses homens que se achavam dono da sua vida, no controle dos seus negócios, no controle dos seus planejamentos, ele está falando a eles, mas ele também fala a todos nós, homens que se achavam no controle da sua vida.
e faziam planos para o futuro, planos para novos negócios em outros lugares, e eu fazer tais e tais coisas. Ele vai direto ao assunto e fala: vocês estão esquecendo de Deus? Isso é jactância, isso é pretensão, isso é arrogância. Qualquer planejamento de vida para um cristão que não coloca Deus é arrogância. É tirar Deus da história, tirar Deus do controle da nossa vida, é colocar nós mesmos como esse Deus, como se nós fôssemos o Senhor da vida e do nosso futuro, e não é verdade. Uma frase apenas para resumir o que eu pretendo falar com os irmãos nessa noite, tá? Se fosse resumir a mensagem, seria o seguinte: os homens devem considerar a instabilidade da vida e a incerteza do futuro, e devem ser humildes diante dos seus planos e dos seus projetos, esperando e descansando na providência de Deus. Então, 3 lições para sermos assim os objetivos de nossa meditação. A primeira lição que o texto nos dá, quando ele fala assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano. Olha só, lá passaremos um ano e negociaremos. E o que é pior, ele ainda fala assim: e teremos lucros. Ele não só planeja onde vai, o que vai fazer e o que vai acontecer. Então a primeira lição é: nós devemos compreender, como cristãos que somos, a instabilidade da vida. Como eu disse, Tiago se dirige agora aos negociantes judeus cristãos da sua audiência. É sempre interessante notar a questão cultural e contextual. Negociar era uma das principais atividades dos judeus nas colônias romanas espalhadas por aquele mundo. Lembra-se que a diáspora fez com que os judeus se espalhassem por todas as partes do Império Romano. Então havia judeu em quase toda a cidade. E os judeus se juntavam, e os judeus eram bons em negócios, os judeus cuidavam dentre eles. A fama deles para negociar e ser bem-sucedido é proverbial até os dias de hoje. Tiago, no entanto, não censura aqueles homens, não censura eles pelo desejo de expandir os negócios, o que em si não é errado, mas pelo modo como estavam planejando fazê-lo. Ou seja, cheios de uma confiança carnal no sucesso da sua empreitada, como se as circunstâncias necessárias para o sucesso estivessem em suas mãos. Mas nós somos assim também. Nós somos assim também. Achamos que depende de nós, está na nossa mão, e eu fiz direito e vai dar certo. Nós somos assim. Não é errado planejar o futuro e os negócios. Tiago não está dizendo isso. Errado é fazê-lo como se tudo estivesse sob o nosso controle. Errado é contar antecipadamente com o sucesso, como se tivéssemos poder sobre a nossa vida e sobre as circunstâncias. Isso é errado. Errado é nos gabarmos e nos gloriarmos desses planos, declarando certo diante dos outros. Eles diziam assim: eu vou em tal lugar, vou negociar e vou lucrar. O homem faz isso, e às vezes nós fazemos isso. Aquelas pessoas estavam se vangloriando dos seus planos. Elas decidem para onde irão, quando irão e quanto tempo ficarão ali. É o que diz o texto. Mas não é assim que a gente faz muitas vezes? Além disso, estão bem seguras do resultado desses planos. Ao dizer essas coisas, eles davam a impressão de que eram donos da vida, das circunstâncias e do futuro. Porque o ser humano é assim. Nós somos assim, às vezes. Tiago não se repreende por seus planos.
O que Tiago repreende aqui é qualquer tipo de planejamento para o futuro que nasce da arrogância humana em nossa capacidade de determinar o curso dos eventos futuros. Para a gente pensar, amados, por isso que o tema nosso é humildade diante do futuro. Nós vamos pensar em nós mesmos, vigiar o nosso coração. A imagem feita por Tiago seria bem familiar para os leitores do primeiro século. Essa imagem de planejar, mas certamente é familiar para nós também do mundo moderno. Mas é importante que fique claro para todos nós: Deus é Senhor até dos nossos negócios. Amém? Não há nenhuma área da nossa vida, que não esteja sob o domínio de Deus. Na cabeça de alguns, parece que Deus só está presente na igreja. Aí na segunda-feira em diante, a vida dele não tem nada a ver com a igreja. Parece que o negócio é a igreja, não é Deus. Uma coisa é a igreja, pastor, isso é coisa da igreja. Parece que Deus está na igreja, mas Deus não está na vida. Não está na vida. Isso não é bíblico. Isso não é verdadeiro. Isso é doentio. Não existe essa dicotomia. Deus é Senhor de tudo e todos, o tempo todo. Ele é Senhor de tudo. Por isso a jactância. O versículo 14 diz mais assim, olha: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago diz isso, mas Jesus já havia dito aos discípulos: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Não é isso mesmo? Não sabeis o que sucederá amanhã. O amanhã pertence a quem? Ao Senhor. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Essa palavra é muito específica aqui no Novo Testamento e dá até uma ideia de fumaça. Sabe? Você tem uma noção disso? Vapor. Isso é para mostrar. O homem cheio de si, é dono do seu saber, orgulhoso. Tem pessoa com coração duro, orgulhoso, soberbo, rejeita Deus, despreza a igreja, rejeita as pessoas. Meu Deus, é um ser humano caído. Aí Tiago diz assim, que a vossa vida sois apenas como uma neblina. Isso aqui é uma afronta para a sociedade contemporânea. É uma afronta para a sociedade contemporânea e seu discurso. Tiago lembra dois fatos básicos da vida. Vou destacar aqui dois fatos. Primeiro, a ignorância quanto ao futuro. Diz o texto: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vou reforçar alguns pontos. Olha, você já sabe disso, a Bíblia ensina. O amanhã é desconhecido ao homem. Deus não concedeu ao homem esse conhecimento. O homem não sabe o que acontecerá, nem mesmo nos minutos seguintes da sua vida. Quem pode acrescentar um côvado, diz o Senhor. Que pretensão a gente falar, amanhã eu vou fazer tal coisa. Mês que vem vou fazer tal coisa. Já coloquei na agenda, está aqui, pastor, já pôs até na agenda. Nós colocamos assim. A vida é cheia de imprevistos e surpresas. Está na mão de Deus, tem que colocar em Deus. Você pensa, você planeja, você fala, se for da vontade de Deus. Se o Senhor quiser. Se eu viver. É o que ele diz aqui. Se eu viver. Então, isso, por que esse texto é bom para a gente refletir? Porque nós precisamos abaixar um pouco nossa bola. Acalmar o coração da ansiedade. Estamos até doentes. Tem gente tomando remédio. Tão preocupado e ansioso pelo que vai acontecer. Meu irmão, descansa o coração, põe na mão de Deus e viva um dia de cada vez. Um dia
dê cada vez da melhor. Você planeja, obviamente, você tem que fazer isso. Você é inteligente, mas está na mão de Deus. O executar não está em você, porque você planejou. Aí vai cair em Tiago. Porque você planejou, então vai dar certo. Vai dar certo porque Deus vai permitir acontecer. Deus vai permitir acontecer. Deus vai te dar de graça tal sucesso e realização, ou não. Ele é Deus. Ele não tem que fazer porque você planejou. Ele vai fazer o que Ele quiser, do melhor para você, na tua vida. Então, nós temos essa consciência que não sabemos o dia de amanhã. Esse é o primeiro fato básico. A segunda é a própria fragilidade da vida humana. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina, diz o autor, que por instante se aparece, se dissipa. A neblina se forma durante as primeiras horas da manhã e se dissipa com o sol. É uma figura muito preciosa e apropriada para mostrar a efemeridade da vida humana diante da eternidade de Deus. Como é bom que nós aprendemos quem somos e aprender quem Deus é. E descansar no Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, nosso Pai que está nos céus e que cuida dos seus filhos. É importante parar para refletir. Por isso que a Bíblia fala, medita todo dia na palavra do Senhor. Porque você fica lá no rádio escutando, ou fica no computador vendo muita coisa, ou no seu smartphone gastando horas e horas com coisas inúteis. E você não para nem um minuto durante o dia para orar, falar com Deus, só conversar com o Senhor. Não. Precisamos aprender a contar os nossos dias, como diz Moisés no Salmo 90. Precisamos aprender a viver. Precisamos aprender a viver. Então, essa é a primeira lição, compreender a estabilidade da vida. A segunda lição é, devemos submeter os nossos planos, e o fazemos, mas submeter os nossos planos a Deus. É o versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos. Porque é a questão disso, isso é a primeira coisa, eu vou viver para ver isso acontecer. E a segunda, como também faremos isso ou aquilo. Então, notemos que o erro não era somente planejar o futuro como se fosse certo, mas principalmente era falar desses planos como se o sucesso fosse seguro. Já viu aquela pseudo-teologia da confissão positiva? Declara que vai acontecer. Já ouviu isso? Já ouviu? Deve ter visto em algum lugar, ou lido em algum livro, né? É isso mesmo? Declara a bênção para se realizar na tua vida. Profetiza a bênção na tua vida para que aconteça. Ou seja, fala coisas positivas para que coisa positiva aconteça. Ou então o inverso, porque aí até saindo do contexto cristão, não fale coisas negativas para que não aconteça. Até crente cair nessa superstição, nesse misticismo, como se vai acontecer porque eu falei ou não falei determinadas palavras que não podem ser faladas. Como se disso dependesse o nosso futuro, nossa realidade, as circunstâncias. Está em Deus, não está nessas questões pagãs. E às vezes nós repetimos, porque ouvimos muito. No WhatsApp recebemos mensagens de encorajamento, E vem um monte de filosofia mundana muitas vezes lá. E o cristão fica repetindo uns clichês aí de uma filosofia sem Deus. Não, amados. O sucesso dos nossos planos não está na nossa força, poder, capacidade, inteligência, determinação. Você é guerreiro, você vai conseguir, sabe, essas coisas todas, de você vai, porque você é poderoso, você é uma diva. Aí a pessoa fica, nossa, eu sou mesmo uma diva. Porque assim, não. O querer de Deus é o que determina, guarde essa frase, o querer de Deus, não o nosso, é o que determina o sucesso dos nossos planos. Porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Isso é tão sério, porque às vezes as pessoas ficam julgando, por que a igreja não cresce? Por que a igreja é isso? Por que não tem isso na igreja? Por que não fizeram isso aí? Não está assim porque não fizeram. O pastor, geralmente é assim, o pastor não fez.
ou não faz, ou não atende, ou não corresponde. Esse é o nosso julgar, trazendo esse princípio aqui, de que tudo está na nossa realização. Nós fazemos isso no nosso discurso. Então, ele não está atingindo as metas, ou atingindo os objetivos. Então, dentro da minha visão administrativa, não está correspondendo. Aí manda embora. Porque é assim que nós trazemos uma filosofia mundana para dentro da igreja, avaliando uns aos outros, você fez bem seu trabalho, Antônio, você, Dani, não sei o quê. Então nós avaliamos assim, como se estivesse nas nossas mãos e não em Deus. Não damos glória a Deus porque é realizado, porque Deus realiza, mas glorificamos daquilo que nós fazemos, porque, olha, eu fiz bem feito, fiz aquilo que eu estava para fazer, e nos gloriamos nisso. Meu Deus, nos arrogando de nossas obras, nossos feitos, são nada, são trapos de imundícia, como diz Isaías, o profeta. A glória não está em nós, nenhum de nós, em nada do que nós fizemos, no reino de Deus, a glória é dele. A ele pertence a glória, que nosso coração não fique inchado de soberba e orgulho, porque nós somos mais sábios, espertos do que os outros irmãos em Cristo Jesus. Isso divide a igreja. O querer de Deus é o que determina o sucesso dos nossos planos. Primeiro, porque dele depende se vamos viver ou não. Primeira coisa, depende dele. Precisamos estar vivos para que os planos se realizem. Se o Senhor quiser, viveremos. Então, primeiramente, do Senhor depende tudo, a nossa vida depende dele. Segundo, porque dele dependem as nossas realizações. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Nós fazemos projetos, nós fazemos planos, mas rogamos, Senhor, que esteja debaixo da tua bênção. Se o Senhor abençoar esse projeto, abençoar esse plano, esse objetivo, será uma bênção e vai acontecer. Deus é o autor, preservador e Senhor da vida. Ele controla todas as coisas e exerce domínio sobre todo o universo. Amém? Ele é quem governa a igreja é dele, a igreja não é minha nem é tua. A igreja é dele. Não é nossa, não é minha. Não é propriedade de nenhum de nós. Não somos donos da igreja, embora em muito lugar está cheio de dono de igreja por aí afora. Gente que se acha que está há muito tempo na igreja lá, fundou a igreja, né, e está lá e se acha dono. Isso é fato. Fato, igrejas doentes. Deus é o autor, preservador e Senhor da vida. Ele controla todas as coisas e exerce domínio. Portanto, o homem deve confiar, esperar e descansar em Deus. Precisamos reconhecer que o controle das nossas vidas está nas mãos de Deus. Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Jó 42:2, Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A nossa luta, eu e você, naquilo que nós decidimos e fazemos e falamos, está dentro da vontade de Deus e não na nossa. Não é a minha opinião, não é o meu pensar, não é o meu querer, é o que Deus quer, porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável, e só a glória e bênção se estivermos dentro da sua vontade. E quando estivermos fora da sua vontade, é desgraça, é pecado, é maldição, é castigo, é julgamento. Terceira e última lição: nós devemos guardar o nosso coração do orgulho. Versículo 16 diz assim: vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Não é assim que ele fala? Não é assim que ele diz?
Versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais. Do quê? Das vossas arrogantes. Importante isso, que a gente lê a Bíblia assim, a gente lê a Bíblia muito superficialmente, né? A gente está lendo lá, porque está lendo, lá, vai embora. Você não para pegar a força das expressões. Vos arrogais de suas falas mundanas, profanas, soberba. O homem é muito soberbo. O homem é duro, é soberbo, é orgulhoso, é duro na queda. Nós somos assim, nós somos difíceis, somos duros, jactanciosos, arrogantes, pretensiosos. E Tiago diz, mas toda arrogância, ou a jactância semelhante a essa é maligna. Aqueles homens estavam se jactando de tais planos, se gloriando de tais planos, como se o sucesso deles dependesse inteiramente da sua esperteza e habilidade. Eles estavam se gloriando das suas vãs pretensões. João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim, que esses homens não somente roubavam a Deus o direito de governar, como também se gloriavam disso. E é certo. As pessoas não só não levam Deus em conta no planejamento das suas vidas, não levam Deus em conta. Você fez seu planejamento, pegou sua agenda, colocou lá no seu caderninho, metas para 2025, fez? É legal fazer, eu faço. Nós temos que fazer. Nós temos que pensar. Mas temos que colocar em primeiro lugar Deus. As coisas espirituais. E as outras coisas, entre aspas, não espirituais, porque tudo pertence a Deus, entregue a Ele. Minha família, meu trabalho, minha profissão, minha faculdade, meu namoro, meu noivado, meu casamento, meus filhos, meus netos, entregue a Ele. Tem que entregar a Ele. Todo dia entregar a Ele. Temos que aprender, nós temos que aprender a viver. Nós temos que aprender a depender de Deus. Coisa tão simples, mas nós estamos falhando muito nisso. Aqueles homens não só não levam Deus em conta no planejamento das suas vidas, mas elas se gloriam disso, proclamando de fato sua autonomia e independência do Senhor. Esse mundo tentando caminhar sem Deus e dizer, não preciso de Deus, é uma cultura pagã que foi assim, pressionando o povo de Deus a dizer, a visão do mundo é só a matéria, é só esse planeta, a vida é só aqui, então é o que você fizer, é o que você conquistar, é o que você alcançar com a sua esforço, habilidade, dedicação, e se doa tudo para isso, porque nós vamos, acabou, não tem mais nada. Na cabeça e na cosmovisão da sociedade contemporânea, não existe Deus. Tudo acaba aqui, mas o pior não é isso. O mundo é assim mesmo, o mundo está sem Deus mesmo. O pior são os cristãos comprando essa filosofia mundana para si. E deixando Deus de lado, quando constrói a sua carreira pessoal, o seu planejamento de vida, não coloca Deus. É o jovem que vai entrar na faculdade, nem pede a bênção, a direção de Deus. E Deus guardar, livrar na universidade, no meio difícil, e servir ao Senhor. Meu Deus, no seu namoro colocar, Senhor, coloca a pessoa certa, segundo a tua vontade, para ser uma bênção na minha vida, e ser uma bênção na vida dela, dessa pessoa, e nós glorificarmos o nome do Senhor, no planejamento que nós temos de namoro, noivado e casamento, e pensar em Deus, pedir a oração, a direção do Senhor. Casais que colocam a criação e a educação dos seus filhos segundo o Senhor, segundo a educação de Deus, princípios de Deus, a administração do Senhor, caminhos do Senhor, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, em primeiro lugar. Mas quantos pais não dão atenção a isso? A importância de trazer o filho à casa de Deus, amar a casa de Deus, de vir à casa de Deus, ser um exemplo dentro da igreja, perseverante, crente,
amar as pessoas, amar os irmãos, amar a palavra, amar o professor, o pastor, a igreja, ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas, desde pequenininho. Isso é planejar a vida, colocando Deus em primeiro lugar. Não é a escola melhor que eu puder dar. Isso é importante, é legal, mas isso não é o mais importante. Se não houver a preparação desse jovem adolescente, essa criança com um coração que ama Jesus, que ama o Senhor Jesus, aí você fica pagando um monte de curso para o filho, e paga um curso para cá, para lá, porque é pensando na vida profissional. Sim, prepara ele para também aprender a confiar em Deus, esperar no Senhor, a hora certa, a empresa certa, o lugar certo. E quando chegar, dá glória a Deus. E quando receber, ele já aprender, eu sirvo ao Senhor e meu primeiro pagamento vou dar o dízimo. Quantos começam a trabalhar, nem são dizimistas? Jovens da igreja, começam a trabalhar, nem dizimistas são. Aí queremos falar da vontade de Deus, glorificar o Senhor. Meu Deus. Nós fazemos igual ao mundo e vivemos a vida, e Deus não está no centro. Deus tem que estar no centro. Devemos guardar o nosso coração, devemos levar Deus em conta em nossos planos. Tiago não está repreendendo as pessoas do mundo nesse texto, mas os cristãos. Ele adverte contra a tendência do mundo de forçar o seu modelo, nos levando a começar a presumir que nós controlamos a direção da nossa vida. Tiago qualifica essa jactância como maligna. Elas são más porque são falsas, infundadas e, portanto, arrogantes e mundanas. Esta visão é totalmente inconsistente com a visão do mundo cristão, em que, para nós, em nossa cosmovisão, há um Deus que dirige de forma soberana o curso da nossa vida, em todas as áreas. Então, se gloriar de maneira arrogante a respeito das suas habilidades, capacidade, inteligência e conquistas é pecado. É pecado, por não reconhecer a providência e o papel de Deus em tudo isso. Como diz 2 Coríntios 11:30, o cristão deve gloriar-se somente no Senhor. Como é bom quando a gente aprende a entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e as outras coisas serem acrescentadas na nossa vida. E não falta o pão de cada dia, aqueles que confiam no Senhor. O justo não mendigará o pão. Amém? Amém? Não mendigará. Há um Pai no céu que cuida. Há um Pai no céu. Você crê? Amém. É assim mesmo. Aí concluindo, diz o versículo 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, ou seja, que deve confiar em Deus seus planos, entregar a sua vida e descansar, e não faz isso, Tiago diz, o que acontece? Está pecando. O pecado referido por Tiago aqui é o pecado da omissão. Aqueles homens estavam pecando por deixar de fazer aquilo que sabiam fazer. Ou seja, confiar a Deus sua vida e seus planos, e dizer, se Deus quiser, após cada ação e cada planejamento. O conhecimento do bem, que não é seguido de uma ação concreta, é pecado. Se nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, podendo fazê-lo, pecamos. Pecamos não apenas por comissão, mas também por omissão. Os pecados de omissão são tão sérios e reais como os pecados de comissão. Devemos considerar, todos nós, as formas como falhamos em fazer o que o Senhor nos ordena que fizéssemos. São pecados, todos eles, pelos quais devemos orar, pedir perdão a Deus. Nós temos que ser quebrantado o coração e pedir perdão a Deus, aquilo que nós fizemos e aquilo que nós deixamos de fazer. Pedir perdão a Deus. Nós não oramos muito assim. Parece que nós só oramos para pedir coisa para Deus, né?
Essa hora vai pedir coisa para Deus. Você não ora pedindo perdão. Quem é que ora pedindo perdão? Você já ora assim, Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, minha mulher, minha casa, a igreja, até o pastor você ora. Parece que você ora intercedendo. Você ora no seu quebrantamento individual, a pessoa, Senhor, tem misericórdia, guarde meu coração de pecar contra o Senhor. Quando eu fiz tal coisa, quando eu falei tal coisa, quando eu fui imprudente, insensato, naquele comportamento, naquela fala, naquele pensamento mal que eu tive, Senhor, tem misericórdia, perdoa. A impureza do meu olho, no desejo do meu coração, que foi sujo naquela hora, e pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus, meu irmão. Nós vamos tomar Santa Ceia agora. Todo dia de Santa Ceia, nós temos um momento de oração. Ou seja, você não vai esperar um mês para ter um momento de contrição e pedir perdão pelo mês passado. E que Deus toque o seu coração a mostrar o seu erro, o seu pecado, em nome de Jesus. Que vocês não sejam duros. Estamos nos tornando muito duros, pragmáticos, religiosos, legalistas. Que não olhamos para nós mesmos, nossas impurezas, nossos próprios erros. É muito fácil olhar o argueiro do irmão. É muito fácil. É tão fácil olhar o argueiro do irmão. Nós somos especialistas nisso. Né? Especialistas nisso. Mas tem uma trava muitas vezes em nossos olhos. Precisa ser arrancada. Então algo começa na nossa vida. Na minha vida. Primeiro. Provérbios 3:27 diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E 2 Tessalonicenses 3:13, Paulo fala: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amado, aparta-te do mal e faça o bem. Quer um princípio para a vida? Não importa o que você planejou, alcançar todos os itens que você colocou. Pode acontecer ou não, se Deus quiser. Mas o mais importante é você ser uma pessoa melhor e crescer diariamente no Senhor. Você crescer na vida espiritual como crente. Concluindo, dizemos: precisamos confiar a Deus todos os nossos planos. Precisamos reconhecer a nossa dependência. Precisamos vigiar o nosso coração do orgulho e jactância, e precisamos fazer sempre o bem, em todo lugar, em todo o tempo, para todas as pessoas. Aí algumas aplicações finais. Tiago nos mostra que fazer planos é necessário, mas isso não deve subir na cabeça do homem. Tiago mostra que a nossa vida é limitada, ela é limitada. Amanhã a Deus pertence, eu não sei o meu futuro. Amanhã a Deus pertence. E esse futuro pertence a Deus e tem sentido em Deus. Por que vai ser bênção? Por causa de Deus. Não é porque eu planejei. É porque o Senhor está comigo. É a promessa que Ele dá. O Senhor de Israel, o Deus de Jacó, é convosco. A glória do crente está no Senhor e não em sua força e realizações e obras e saber. Precisamos reconhecer quão instável e frágil é a vida humana. É uma neblina, é uma fumaça, é um vapor. Precisamos perceber como é totalmente incerto e sem controle o futuro. Está nas mãos de Deus. As páginas futuras da nossa vida, o Senhor sabe, nós não sabemos. Precisamos entregar a Deus nossos planos e projetos de vida, esperando em sua graça e providência, e descansar. E vai em frente, meu irmão, sem ansiedade e sem arrogância. Faça seus planos e projetos, põe na mão do Senhor. Para finalizar, eu quero que você abra a palavra do Senhor. Poderia citar várias passagens, mas essa em particular eu quero deixar para você meditar. A humildade diante do futuro. Salmo 146. Só para fechar a nossa meditação sobre o tema humildade diante do futuro. Que a nossa vida seja uma vida de adoração. O que eu vou planejar? Eu vou adorar meu Deus. Eu vou buscar meu Deus.
Eu vou servir a meu Deus. Eu vou glorificar meu Deus. As coisas da minha vida pessoal, meu Deus, está na mão dele. Ele tem o melhor para mim. Salmo 146, 2. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Se você quer uma meta, um plano, segundo a vontade de Deus, faça isso. Senhor, vou te adorar cada dia da minha vida. Eu vou cantar. Vou cantar mais, Senhor. Eu estou cantando pouco. Você canta só na igreja, no domingo? Aí se você não vem na igreja no domingo, você não canta. Você não canta. Você não adora. Como eu falei em Salmo 146, 2? Fica longe da nossa realidade isso aqui. Como você vai falar? Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver cada dia da minha vida. Eu não saio de casa sem dizer louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor pertence a glória. Antes de qualquer coisa e realização, ao Senhor pertence a glória. O Senhor é Deus. A gente esquece disso. Sejamos humildes em relação ao futuro. Que Deus nos dê um coração humilde, manso e dependente do Senhor e vivamos para a sua glória. E certamente 2025 será maravilhoso. Porque Ele é maravilhoso. E Ele é bondoso. Amém? Que Deus nos abençoe com esta meditação, com esse texto. Vamos orar ao Senhor. Tem mais uma palavra de oração? Eu convido a minha irmã Ivandir, que nos conduza uma palavra de oração e gratidão a Deus. Oremos ao Senhor.